Fala pessoal, estamos chegando já já na reta final. Sei que você está bastante ansioso, já está muito próximo aí de entregar o seu trabalho, né? Reta final, ou mesmo apresentar para uma banca de investidores, né? E agora nós vamos falar de um assunto bem bacana, que é sobre cenários. O que é a ideia de cenários? Você projeta algumas variáveis que podem intercalar. Ah, eu sei que aquele ticket médio que eu projetei talvez não esteja tão realista. Então você pode imaginar cenários. Um cenário mais conservador ou pessimista, um cenário mais realista e um cenário mais otimista. Ou você também pode usar qualquer outra variável que faça sentido de acordo com o seu modelo de negócio. Aqui no nosso exemplo, se não me engano, eu coloquei vendas. Ah, e se eu vendesse 10% acima do previsto? Ou se eu vendesse 10% abaixo, o que aconteceria? Então você pode escolher, né, indicadores que façam sentido, aumentando a margem, aumentando a quantidade de vendas, ou mesmo alterando o ticket médio, como eu disse. Você vai escolher essa variável que faz sentido. Para dar esse exemplo, nós temos apenas no segundo trabalho que a gente está falando, né? Eles fizeram esses cenários no início aqui do capítulo financeiro, né, que a gente tinha pulado. Vamos voltar aqui e vamos entender o que eles fizeram. Então, logo no início, eles falaram de cenário. E em cada cenário eles colocaram variável, considerando o cenário otimista, onde há um mercado atrativo que cresce 7% ao ano, de uma demanda latente, tal, e ele vai justificando e fundamentando isso. Beleza. E depois vai lá colocando outros fatores e tudo. Né? Recomendo que você leia com calma. E, obviamente, para você ler, né, você vem cá e pausa o vídeo. Aí você faz a leitura. Combinado? Tá. No cenário pessimista, nesse cenário seria necessário considerar que mesmo diante de atratividade do negócio, engajamento dos representantes, né? Ele vai falando aqui demora de 6 a 12 meses para começar a negociar. Então, em cada cenário, ele coloca uma variável. Aqui não é o objetivo falar o que o grupo fez, mas só rapidamente comentar, né? Já no cenário realista, né, ele fala, o cenário mais realista foi considerado plausível a venda efetiva e foi justificando e fundamentando o que ele fez. Mas o fato é que aqui ele coloca algumas variáveis, depois apresenta. E quando ele apresenta essas variáveis, é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, todas aquelas aulas daqueles tópicos que nós falamos foi do cenário realista. E ele fez a TIR, o VPL, o Payback e o IL do cenário otimista e do cenário pessimista. Então, observe aqui que ele refez os tópicos anteriores, que é a mesma coisa, Ctrl+C, Ctrl+V, só alterando os números de acordo com aqueles parâmetros, né, das variáveis. E aqui ele fez um consolidado, ó. Então, olha só que interessantíssimo isso aqui. TIR, no cenário realista, 68. Otimista, 233. Pessimista, 37. Legal. Índice de lucratividade, realista 3,4, otimista 15, pessimista 1,8. VPL 1,6 no realista, quase 10, né, no otimista e um pouco menos que meio milhão no pessimista. Payback descontado, 2 anos aqui, 7 meses. Aqui 1 ano e 1 mês e aqui 3 anos. Então, ou seja, você consegue ter uma visão bacana. Se tudo der errado, conforme aqueles parâmetros que você colocou, um cenário mais otimista e um cenário mais realista. Quais variáveis eu vou colocar? Por que variável eu vou colocar? Você que vai definir. Você que está definindo o modelo de negócio, você que está fazendo. Não dá para você sair copiando isso e olhando. Vai definir o que você viu, quais são as variáveis que fazem a sensibilidade do projeto, tá? E aí, obviamente, eu considero esse tópico aqui como um grande plus do trabalho, para que haja até uma segurança por parte do investidor. Imagina aí, nesse caso aqui, esse projeto, acho que eles estão investindo um pouco mais de 705 mil reais. Por mais que às vezes não seja um dinheiro tão significativo, que está abaixo ainda, por exemplo, de 1 milhão, mas é um dinheiro, né? É uma quantia, mundo corporativo. E aí você projetando, por exemplo, em cenários, vai dar uma segurança a mais para uma banca de investidores. Mostra que você teve o cuidado, né, de alterar algumas variáveis para isso. Beleza? Então aqui, você obviamente tendo feito um bom embasamento, um bom trabalho, realizar esses cenários vai te dar sim um trabalho, como o próprio nome diz, mas o cálculo em si ele já está pronto. É você copiar as abas que já estão feitas anteriormente e alterar o número. Porque qualquer número que você altera aqui, ó, ele já recalcula. Por exemplo, ó, vamos deletar esse fluxo aqui do período 2. Ó. Ele já vai recalcular. Ó, já recalculou o VPL, já recalculou a TIR. Vou dar Ctrl Z. Então, já fica pronto, tá? Então, aqui vai exigir bastante a sua criatividade, o seu interesse em mostrar um plus, tá certo? Então aqui recomendo que você faça, por mais que esteja às vezes na reta final, é um item que agrega muito valor,
É um item que vai dar uma segurança, vai dar um embasamento, só que ele só é possível ser feito se você tiver muito bem estruturado os tópicos anteriores. Se você não tiver essa estruturação dos tópicos anteriores, de fato vai ser realmente um capítulo desperdiçado, beleza? Eu consideraria então esse capítulo como um plus, ou seja, ele não entraria necessariamente dentro dos requisitos mínimos, mas seria um grande diferencial. E aqui mostrando como exemplo o que você poderia fazer para já deixar o seu trabalho um pouco diferente. Obviamente é um tópico de minha sugestão que eu estou colocando. Se você observar, no meu trabalho de referência eu não coloquei esse tópico, por isso que eu estou mencionando que seria um plus, um diferencial na minha opinião. Mas, obviamente, se você sentir à vontade, você pode também colocar ele ou outros diferenciais, mediante a nossa orientação. Combinado? Então, esse foi o nosso capítulo onde nós falamos sobre os cenários. Eu quero te ver no último tópico, onde nós vamos falar da conclusão, e aqui eu vou te dar um parecer geral sobre esse guia definitivo. Combinado? Até lá!